e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, será que a gente consegue rastrear notebook roubado e até quando a gente adquire um que não seja, novo, se esse notebook passou por alguma situação pendente aí? Então, Fernanda, os computadores portáteis, os notebooks, não são exatamente como os celulares que têm aqueles receptores de GPS, né? E os sistemas, então, podem ser facilmente rastreados, né? No caso dos celulares, porque tem o GPS, né? E tem uma conexão quase que autônoma. Você pode ligar lá no 3G ou no 4G para fazer a conexão com a internet, né? Existem alguns softwares que permitem localizar os computadores, no caso dos notebooks, né? O próprio Windows ele tem um recurso, né, que chama-se localizar dispositivo. Fica lá na parte de iniciar definições, atualizações de segurança, e tem uma opção lá de localizar o dispositivo. E aí, com isso, você pode fazer a configuração para ativar essa função, né? E mais tarde, você pode entrar no site, lá no Microsoft.com, dispositivos ou devices, né? Na Microsoft.com/device, e aí você tem como localizar o seu notebook. O problema dessa forma de localização do notebook é como o notebook não tem GPS, todo esse processo de localização vai usar o endereço IP de conexão. Então, primeiro, o notebook tem que estar conectado na internet, e segundo, a localização vai ser estimada basicamente pelo endereço IP do computador, o que é bastante impreciso, né? Você pode, nesse caso de uso do endereço IP, o processo pode até errar de cidade, muitas vezes. Então, não é nem tão preciso quanto o GPS, que te diz até a rua onde está o seu celular, como também pode errar de forma muito, muito grosseira nessa questão. Então, por isso que é muito difícil, na verdade, de você ter uma localização precisa de notebooks, né, nesse caso, né, por causa dessa situação. Tem algumas situações que você pode instalar um GPS no notebook, mas são casos muito especiais, porque o notebook já é um equipamento pequeno, que já tem pouco espaço interno, então normalmente é um equipamento externo que chama atenção, porque é um equipamento que não é pequeno, né? E aí para fazer essa situação. E para piorar ainda toda essa insegurança no sentido de notebooks, se quem roubou o notebook, por exemplo, ou quem encontrou o notebook, reinstalar o sistema operacional, né, ou reinstalar o Windows, por exemplo, toda essa configuração que você fez vai por água abaixo e você não consegue recuperar ou localizar o seu notebook. Então, O rastrear reinstalar, notebooks Gilberto, hoje... é o formatar? Exatamente. Se formatar e Ok. instalar de novo o Windows, perdeu completamente toda aquela configuração que você fez. Então, ou seja, rastrear a localização de notebooks hoje é bastante complicado, vamos chamar assim, e bastante impreciso também, né? A reinstalação do sistema operacional, ou seja, a formatação da máquina, inutiliza a maior parte das soluções de localização que você tem, né? E aí fica realmente bastante complicado. O que a gente pode fazer, na verdade, para pelo menos minimizar as perdas, né? Ou pelo menos o impacto do roubo ou da perda do notebook. Primeiro, criptografar o disco. Ou seja, quando você criptografa o disco, né, e coloca uma senha para proteger os seus dados, mesmo que o seu notebook foi roubado, pelo menos as suas informações internas, então fotos, documentos e outras coisas que estão gravados no notebook, não vão ser de conhecimento da pessoa que está de posse do seu notebook, né? Então, ou seja, isso reduz bastante o impacto da sua perda, que imagina se você foi roubado o seu notebook e ele ainda tem um monte de informações pessoais ali dentro. Então, é bem complicado isso, né? Uma Sim, situação bem nossa, ninguém complicada. quer isso, né? Exatamente, né? Então, e assim, essa é uma solução relativamente simples e gratuita. O próprio Windows, né, tem funções para criptografia, né? O Linux também tem, o Mac também tem, então, ou seja, é uma forma simples e rápida para fazer essa situação. Outra coisa que pode prevenir um pouco dessa questão de roubos é a questão de acessórios. Existem cadeados, né? Normalmente o notebook ele tem na lateral um pequeno orifício que você encaixa um cadeado especificamente feito para notebooks, onde você pode prender o seu notebook, por exemplo, numa mesa ou um local fixo, caso você tenha que se afastar dele por algum momento. Você deixou lá seu notebook em cima de uma mesa, né, no trabalho ou em algum outro local,
e precisa se afastar para ir a algum local e retornar. O notebook é uma coisa fácil de ser escondida, né, numa mochila, coisa parecida. E aí, por isso que você pode usar esses acessórios, por exemplo, com um cadeado, para prender esse notebook numa mesa e, com isso, dificultar alguém de carregar o notebook. E até a questão de mochilas. Existem mochilas, eu falei que é difícil você instalar um GPS no notebook, né? Realmente é bem complicado. Mas existem mochilas que aí é fácil você colocar um GPS dentro da mochila. E aí, se sua mochila com o notebook foi roubado, você pode localizar a mochila, né? Nesse caso. Então, facilita um pouco a localização, né? E existe também a questão de seguro, né? Ou seja, várias empresas de seguro vendem seguros de equipamentos, de notebook, por exemplo, né? Então, você pode minimizar a sua perda, né, fazendo um seguro do equipamento. Se é um equipamento muito caro, ou tem algum tipo de configuração específica para isso. E eu diria que uma última dica, Fernanda, assim, bem importante, também barata de ser feita, para reduzir o seu impacto do roubo, é backup. Ou seja, não tenha seus dados todos apenas dentro do notebook. Você pode copiar seus arquivos, documentos, fotos para HDs externos, e aí minha sugestão é mais de um HD externo, ou mesmo na nuvem, em algumas situações. De forma que, caso você tenha o seu notebook perdido, né, ou roubado, pelo menos ele está criptografado. Então, quem está de posse do seu notebook não vai ter acesso à sua informação e você não perdeu suas informações. Elas estão guardadas num HD ou na nuvem, por exemplo. Então, são situações assim, infelizmente é difícil de localizar, mas pelo menos a gente pode tomar algumas ações para minimizar, né, o impacto dessa perda. Isso aí, o Jean-Pierre está perguntando se todas essas nossas dicas, inclusive em relação ao GPS, vale para MacBook. Vale também, exatamente. É a mesma coisa. O MacBook, ele também tem uma função, exatamente como a Microsoft também tem, de localização do aparelho, mas mesmo assim, a imprecisão é a mesma, porque ele vai usar a parte de endereço IP para poder localizar e entender aonde está o notebook, né, para isso. Bom, eu tenho outras perguntas que chegam aqui, de assuntos ainda relacionados a outros temas. O Giovanni, por exemplo, ele fala aquele aplicativo de pagamentos, né? Ele diz o seguinte: ele costuma receber informações e até mesmo notificações das pessoas, do que as pessoas estão movimentando. Por exemplo, quem paga o quê, quem recebe o quê. Dá para tirar essa função? Ele está falando especificamente do PicPay. Então, dá sim. Na verdade, que quando uma pessoa do seu relacionamento acessa o PicPay, ele vem para você uma solicitação de se a pessoa pode ou não ver as suas transações. Você pode não aceitar isso, ou você pode entrar depois na configuração e desabilitar essa função, né? Para que a pessoa não fique vendo que você pagou, que você recebeu alguma coisa lá. Dá para fazer. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Gilberto, que é de um ouvinte nosso que está com uma dúvida sobre live no Facebook. Ele pergunta como é que dá para desativar o autofoco. Ele disse que já desativou no celular, mas esse autofoco continua. Dá como estabilizar o vídeo no Face também? O Rony. Rony, a questão é que você deve ter desabilitado o autofocus na câmera. Mas no caso do Facebook, ele usa um recurso de um aplicativo próprio dele. Eu não conheço como desativar isso, infelizmente, né? Não tem, mas eu não conheço como desativar essa função dentro do aplicativo do Facebook, que é diferente do aplicativo da câmera. Por isso que você desabilitou da câmera, ele continuou fazendo essa função do autofocus no Facebook. Vamos agora, então, conhecer os destaques que marcaram a semana na tecnologia. Viralizou. O que andou viralizando por aí, Gilberto? Primeiro, novidades no aplicativo do YouTube, né? A versão do aplicativo do YouTube para Android tem várias novidades, né? Agora você pode ter uma função de capítulos, né? Que tinha na versão web e agora está também no aplicativo do celular, né? Que permite você encontrar uma seção, assim, um vídeo agora dividido por capítulos, você pode achar diretamente aquela área do vídeo que você queria, né? Então isso é bem legal. O cronômetro de exibição, aquele que aparece do lado direito da tela, também pode ser alternado no modo progressivo ou regressivo, ou seja, quanto já passou do vídeo ou quanto ainda falta para o vídeo acabar, né? Nessa situação. E mudaram também a posição daquele ícone da legenda, né? Que foi para uma área fora que não interfere mais no vídeo, que ficava em cima do vídeo anteriormente, né? Nesse caso aqui, né? E também existem algumas
questões para você, por exemplo, quem você tocava no vídeo, né, e saía da posição onde você estava assistindo. Então agora você tem que tocar no vídeo, né, e arrastar aquela barra na parte inferior do vídeo para mover para uma outra posição do vídeo. Isso melhorou. Antigamente a gente tocava no vídeo sem querer e mudava a localização de onde estava assistindo. Isso era bem ruim. Então isso já foi mudado agora no aplicativo, ficou bem melhor. Inclusive, o meu aplicativo foi atualizado. Realmente ficou bem interessante essa situação. Outra notícia que me chamou a atenção é que o Facebook, né, o potente Facebook, agora vai entrar em outros mercados, viu? Agora o Facebook vai começar a oferecer também hospedagem de sites para empresas. Então, não só a parte da rede social, não só o Instagram, não só o WhatsApp, mas agora o Facebook quer entrar num outro mercado, que é oferecer hospedagem de sites. Isso já começou a ser anunciado, ainda não está disponível, mas começou a ser anunciado, né? E em breve, ou seja, daqui a alguns meses, segundo até o relato do Facebook, eles vão começar a oferecer essa situação. É um movimento importante do Facebook, porque eles têm uma base de dados muito grande de usuários, né? Isso vai estar integrado no WhatsApp Business, então, ou seja, a empresa que tem lá sua conta de profissional no WhatsApp vai estar integrado nessa hospedagem de site também, ou seja, vai fazer um certo movimento no mercado, aí, essa iniciativa do Facebook agora para isso. Né? Isso e vai. Exatamente. Né? O WhatsApp também anunciou essa semana, foi uma notícia legal, que vai começar a anunciar para os usuários, caso a conversa que você está tendo com outra pessoa não esteja criptografada. Por que isso? Quando você fala entre duas pessoas, né, através do WhatsApp, a conversa está criptografada ponto a ponto, de um lado até o outro. Mas existem algumas soluções hoje em dia, principalmente corporativas, em que você fala com um aplicativo da empresa e depois esse aplicativo permite que alguém interno da empresa converse com você. E pode acontecer que nesse meio de campo, né, ou seja, quando você tem um aplicativo intermediário entre o usuário A e o usuário B, a sua conversa em algum momento não esteja protegida por criptografia. Então, se isso acontecer, o WhatsApp vai avisar os usuários que, olha, você está falando com outra pessoa, mas pode ser que parte da sua conversação, do seu diálogo, não esteja criptografado. Então, tenha cuidado em relação a isso. Então, foi um aviso que o WhatsApp, fez essa semana. E, por último, o WhatsApp baniu 256 contas do seu aplicativo por disparos nas campanhas eleitorais, né? Então, o TSE informou que aquela parceria que até a gente tinha anunciado aqui no CBN Tecnologia algumas semanas atrás, né, daquela parceria do TSE com o WhatsApp, já está dando resultado. E aí houveram denúncias contra essas contas que estavam fazendo disparos em massa, o que é proibido, né, pela legislação, e aí o WhatsApp verificou exatamente, confirmou que isso estava acontecendo e baniu, ou seja, assim, cancelou 256 contas de WhatsApp que estavam fazendo essa situação. Então, esse é mais um alerta para quem está pensando em fazer isso, que não faça, porque tanto o TSE, quanto o WhatsApp, quanto os usuários também estão de olho nessa situação, e caso isso aconteça, isso provavelmente vai ser denunciado e a conta que está fazendo, na verdade, esse disparo, vai ser suspensa ou até cancelada definitivamente pelo WhatsApp. Eu tenho aqui a participação do Diego, ele nos encaminhou um áudio com uma dúvida sobre um telefone novo dele. Eu vou exibir aqui para a gente ouvir juntos. Legal. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Minha pergunta é a seguinte. Eu comprei um aparelho Samsung novo e estou receoso em passar os dados do meu aparelho Samsung antigo para o novo. Eu corro o risco, caso faça, de transportar algum arquivo indesejado, algum vírus, por exemplo, que esteja no meu aparelho antigo para o novo? Obrigado, bom dia. Legal. Diego. Uma dúvida, Diego. Então, Diego, uma dúvida interessante. Se você vai passar, né, do aparelho antigo para o novo, fotos, vídeos, a parte de documentos, o risco é muito baixo de você ter algum tipo de transporte dessa situação. Agora, se você vai levar assim, aplicativos, né, a minha sugestão é que você não transporte os aplicativos, que você reinstale os aplicativos no smartphone novo, né, o seu smartphone novo, a partir de lojas oficiais, no seu caso, loja oficial do Android, né, para isso. Agora, no caso de fotos, vídeos e documentos, o risco é pequeno. Cuidado se você for transportar o cartão de memória, aí sim pode ser que tenha alguma situação. Então, é interessante que você copie esses arquivos para o computador,
formate o cartão de memória e aí use novamente o cartão de memória, esse cartão de memória que você tinha mais formatado no novo aparelho com as fotos, vídeos e documentos. Uhum. O Giovanni pergunta sobre a proteção, né, de dados do notebook, se uma senha no boot da máquina também serve. Também serve em partes, porque assim, a senha do boot, ela impede que o sistema operacional seja carregado, né? Mas não impede, por exemplo, que dependendo do tipo de ladrão, né, que esteja com seu notebook, ele possa pegar o HD, né, tirar o HD do notebook e ter acesso aos seus dados. A senha de boot não impede isso. Então, por isso que a criptografia, nesse caso, é um item talvez mais seguro, porque você vai proteger os dados exatamente na origem. E aí, mesmo que quem está com o seu notebook ele tenha acesso ao HD, né, ele não vai conseguir ter acesso a informação nenhuma, porque as informações vão estar criptografadas com uma senha que só você sabe. Então, a senha de boot, ela é para um caso específico, que é não deixar o sistema operacional carregar, né? Mas isso não impede que o notebook seja utilizado, né? Porque a senha de boot pode ser retirada, existem alguns procedimentos relativamente simples até de você acabar com a senha de boot, e você tem a questão de ter acesso direto ao HD, aos dados que estão no HD. Uhum. Bom, por fim, o Luiz Carlos, ele disse que ele tinha um fundo de tela no Facebook que era de cor vermelha, e ele disse que foi retirado e que não é a primeira vez. Você sabe disso? Existia até era num golpe, não sei se era exatamente esse o caso do nosso ouvinte, mas que estava anunciando que você podia trocar a cor do seu Facebook, né? E você tinha que instalar um aplicativo para fazer isso. Na verdade, isso era um golpe, que esse aplicativo roubava os dados do seu aparelho, né, para isso. Então, normalmente isso não tem. Na verdade, o Facebook é aquele aplicativo oficial deles, né? Assim como o WhatsApp também. E, assim, evite de usar aplicativos que não sejam exatamente o aplicativo oficial das redes sociais. No caso do WhatsApp, inclusive, se você usar um aplicativo que não seja o aplicativo oficial, o WhatsApp tem no termo de uso lá dizendo que ele pode, inclusive, cancelar sua conta, né? Porque isso seria violar os termos de uso do WhatsApp. Gilberto, muito obrigada. Bom final de semana para você. Até quarta que vem. Obrigado, Fernanda. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Um excelente final de semana e feriado também, né? Aproveitem o feriado. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Grande abraço.